Quando os médicos disseram a uma futura mãe que seu bebê nasceria um monstro, ela e o marido ficaram aterrorizados. No entanto, você não vai acreditar na transformação que a criança sofreu e como ele está agora. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Nathalie e Davi Santos ficaram muito felizes ao descobrir que estavam esperando um filho. Eles já tinham uma filha e o casal mal podia esperar para expandir sua família. Eles estavam na cozinha, aproveitando uma manhã tranquila, quando Nathalie decidiu compartilhar a notícia. Davi, tenho algo incrível para te contar, disse Nathalie, com um sorriso radiante no rosto. Davi levantou os olhos do jornal, curioso. O que foi, querida? Nathalie segurou sua mão, seus olhos brilhando de emoção. Estamos esperando um bebê. Davi ficou boquiaberto por um momento, depois um enorme sorriso se espalhou pelo seu rosto. Sério? Isso é maravilhoso! Nathalie assentiu, as lágrimas de felicidade começando a escorrer. A gravidez estava indo muito bem e parecia não haver problemas. Os médicos estavam felizes com o progresso, e tudo parecia caminhar. Porém, vários meses depois, eles receberam notícias chocantes. Nathalie e Davi estavam sentados na sala de espera do consultório médico, segurando as mãos nervosamente. O médico finalmente os chamou para entrar. Tenho alguns resultados dos exames, começou o médico, com um olhar sério. O bebê possivelmente nascerá com síndrome de Down. Nathalie sentiu um nó no estômago e apertou a mão de Davi com mais força. Síndrome de Down, ela repetiu, quase sem fôlego. Davi colocou o braço ao redor de Nathalie, tentando confortá-la. Isso é inesperado. Ele disse, tentando processar a notícia. Mas o que isso significa para o nosso bebê? O médico explicou as possíveis complicações e desafios, mas Nathalie e Davi mal conseguiam ouvir. Seus pensamentos estavam focados em outra coisa. Quando saíram do consultório, Davi olhou nos olhos de Nathalie. Não importa, ele disse com firmeza. Ele é nosso filho. Vamos amá-lo não importa o que aconteça. Nathalie assentiu, as lágrimas enchendo seus olhos. Sim, Davi. Vamos dar a ele todo o amor do mundo, independentemente de qualquer coisa. Eles se abraçaram, certos de que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. Eventualmente, Nathalie e Davi aceitaram o diagnóstico e voltaram a viver felizes, preparando-se para o parto. No entanto, na 21ª semana de gravidez de Nathalie, a felicidade recém-descoberta foi destruída por notícias devastadoras dos médicos. Eles informaram ao casal que o tão esperado bebê nasceria com múltiplas patologias graves. Além do diagnóstico da síndrome de Down, o menino teria todos os tipos de problemas perturbadores e horríveis que nenhum pai deveria enfrentar. Nathalie e Davi estavam novamente na sala de exames do consultório médico, desta vez segurando as mãos com um pouco mais de força. A ansiedade era palpável no ar. O médico entrou com uma expressão grave. Nathalie, Davi, recebi os resultados dos últimos exames. Tenho algumas notícias difíceis. O coração de Nathalie disparou. O que está errado, doutor? Ela perguntou, tentando manter a calma. O médico respirou fundo. Além do diagnóstico de síndrome de Down, parece que o bebê tem múltiplas patologias graves. Ele terá problemas cardíacos, inchaço dos ossos nasais, tanto no nariz quanto na boca, e há sinais de hidrocefalia. Davi apertou ainda mais a mão de Nathalie, tentando processar a enxurrada de informações. Mas o que isso significa para nosso bebê? Ele perguntou, a voz trêmula. Significa que ele terá muitas dificuldades e precisará de cuidados especiais. A situação é muito complicada, e eu sei que isso é difícil de ouvir, disse o médico, com um tom de voz empático. Nathalie sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é tão injusto, ela murmurou, sentindo-se sobrecarregada pela notícia. Davi puxou Nathalie para um abraço, tentando oferecer algum conforto. Nós vamos passar por isso juntos, ele disse, sua voz cheia de determinação, apesar do medo que sentia. O médico observou o casal, sabendo que as próximas semanas seriam incrivelmente desafiadoras. Estarei aqui para apoiar vocês em cada passo do caminho, ele disse. Vamos fazer o possível para garantir o melhor cuidado para seu bebê. Nathalie e Davi saíram do consultório,
sentindo-se abalados, mas sem desistir de seu filho. Durante o restante da gravidez, os médicos bombardearam Natalie com diagnósticos assustadores, discutindo desenvolvimento atrasado, doença cardíaca, inchaço dos ossos nasais, tanto no nariz quanto na boca, e até hidrocefalia para seu filho não nascido. Foi um momento doloroso para Natalie e Davi, pois cada visita ao médico aprofundava ainda mais seus medos. Parecia que os médicos estavam encontrando incansavelmente mais questões para diagnosticar o menino e colocando giros negativos constantes na gravidez. Teria sido uma mentira se Natalie e Davi dissessem que isso não os estava afetando. Para piorar, em vez de oferecer suporte ou garantia, os médicos começaram a pressionar o casal a interromper a gravidez. Em uma das consultas, o médico fez uma sugestão inesperada. Natalie, Davi, precisamos conversar seriamente sobre a continuidade desta gravidez, disse o médico, com um tom solene. Natalie olhou para Davi, confusa. O que quer dizer com isso, doutor? Ela perguntou, preocupada. O médico suspirou. Com todos os diagnósticos que recebemos, incluindo a síndrome de Down e outras complicações graves, acho que seria mais fácil e menos doloroso interromper a gravidez. Davi franziu a testa. Interromper a gravidez? Quer dizer, aborto? Ele perguntou, quase sem acreditar. O médico assentiu. Sim. Acreditamos que, dadas as condições do bebê, isso seria o melhor para todos. A vida de vocês giraria em torno do cuidado com esse vegetal. Natalie sentiu um frio na espinha. Vegetal? Está se referindo ao nosso filho assim? Ela perguntou, indignada. Estou apenas sendo realista, respondeu o médico. A qualidade de vida dele será extremamente baixa, e vocês enfrentarão enormes desafios. Davi apertou a mão de Natalie. Doutor, isso é muito pouco profissional. Nós estamos aqui para encontrar maneiras de cuidar do nosso filho, não para ouvir que devemos desistir dele. O médico parecia impassível. Entendo que é difícil ouvir isso, mas precisamos considerar o que é melhor para vocês e para o bebê. Pensem nisso. Isso era incomum, mas os médicos pareciam inflexíveis em que o bebê não valia a pena ser mantido. Entre a síndrome de Down e a infinidade de problemas diagnosticados, eles achavam que seria muito mais fácil se livrar do bebê completamente. Eles acreditavam que era o melhor para todos, considerando o que esperava pelo menino. Natalie e Davi ficaram chocados com tal conversa. Embora achassem isso muito pouco profissional, também acharam preocupante que todos os médicos parecessem estar em acordo. Então, os médicos começaram a chamar o bebê de um nome doloroso e terrível. Monstro. Eles acreditavam que a criança seria uma criatura horripilante e desagradável que arruinaria a vida de seus familiares. Não acreditavam que valesse a pena deixar o menino viver ou fazer qualquer coisa para ajudá-lo a sobreviver. Natalie e Davi estavam certos de que, se os médicos fossem autorizados a fazer o que queriam, teriam se livrado da criança num piscar de olhos. Porém, apesar da imensa pressão ao redor deles, permaneceram determinados a dar ao seu bebê uma chance de vida. Eles sabiam que ele não era um monstro, não importava o que alguém dissesse. Amariam o filho, não importava quais problemas ele tivesse, porque ele seria filho deles. Corajosamente rejeitaram o conselho que ia contra seus instintos mais profundos como futuros pais, acreditando firmemente que todas as vidas eram valiosas. No outono daquele ano, o bebê Gabriel desafiou todas as probabilidades e entrou neste mundo. Embora sua chegada tenha preenchido seus pais com alegria e apreensão, considerando o que lhes foi dito durante a gestação, algo milagroso aconteceu. De todas as previsões feitas pelos médicos durante a jornada de gravidez de Natalie, o único diagnóstico que Gabriel realmente recebeu ao nascer foi a síndrome de Down, algo que já era esperado e para o qual estavam preparados. Não muito tempo após o nascimento de Gabriel, Natalie e Davi refletiram sobre a situação e decidiram que algo precisava ser feito. Davi, precisamos fazer algo sobre o que os médicos nos disseram. Disse Natalie, determinada, enquanto segurava Gabriel nos braços. Eles não podem continuar tratando outros pais da mesma forma. Davi assentiu, concordando com a esposa. Você tem razão, Natalie. Aqueles médicos inventaram todos os tipos de problemas e distúrbios para nos forçar a se livrar do nosso filho. Não podemos permitir que isso continue. Naquela tarde, o casal se reuniu com um advogado especializado em direitos dos pacientes. Sentados no escritório, Natalie explicou a situação.
Os médicos nos pressionaram repetidamente para interromper a gravidez, disse ela, a voz tremendo com a lembrança. Eles inventaram diagnósticos terríveis e nos chamaram de responsáveis por querer continuar com a gestação. O advogado franziu a testa. Isso é inaceitável. Vocês têm direito a apresentar uma queixa formal contra o hospital e os médicos envolvidos. Davi olhou para Natalie, e ela assentiu. Queremos fazer isso, disse ele com firmeza. Precisamos garantir que outros pais não passem pelo que passamos. O advogado começou a tomar notas. Vamos começar com uma queixa formal. Isso pode levar a uma investigação mais aprofundada, e possivelmente, a ações legais. Nos dias seguintes, Natalie e Davi reuniram todas as evidências necessárias, incluindo registros médicos e anotações detalhadas de suas consultas. O advogado apresentou a queixa, destacando o comportamento antiético dos médicos. Enquanto aguardavam o desenrolar do processo, Natalie e Davi sentiam-se mais determinados do que nunca. Sabiam que, independentemente do resultado, estavam fazendo a coisa certa para proteger outros pais e seus futuros filhos. Natalie olhou para Davi. Estamos fazendo isso por Gabriel e por todas as outras famílias que podem passar por algo assim. Davi a abraçou. Sim, Natalie. Nosso filho merece justiça, e nós faremos o que for necessário para conseguir isso. Quando o caso foi levado ao tribunal, Natalie e Davi se sentiram nervosos, mas determinados. No tribunal, eles se sentaram lado a lado, segurando as mãos, enquanto seu advogado apresentava o caso. Excelência, estamos aqui para mostrar como esses médicos pressionaram Natalie e Davi Santos a interromper a gravidez, usando diagnósticos falsos e linguagem cruel, começou o advogado, dirigindo-se ao juiz. Esses profissionais médicos não apenas falharam em apoiar os futuros pais, mas também inventaram problemas inexistentes para forçá-los a uma decisão contra a qual lutaram bravamente. O advogado apresentou todas as evidências, incluindo gravações de consultas, registros médicos e testemunhos de outros pais que haviam passado por situações semelhantes. Natalie e Davi ouviram atentamente, sentindo a força do caso que haviam construído. Quando chegou a vez de Natalie testemunhar, ela se levantou, segurando firme a mão de Davi antes de se dirigir ao banco das testemunhas. Os médicos disseram que nosso bebê era um vegetal e que não valeria a pena trazê-lo ao mundo. Eles nos pressionaram a interromper a gravidez, dizendo que estaríamos arruinando nossas vidas. Davi também testemunhou, sua voz cheia de emoção. Não importava quantos diagnósticos horríveis eles inventassem, sabíamos que nosso filho merecia uma chance. O comportamento deles foi antiético e cruel. Após ouvir todos os depoimentos e revisar as evidências, o juiz finalmente anunciou sua decisão. Após considerar todas as evidências apresentadas, fica claro que os médicos envolvidos neste caso agiram de maneira antiética e inaceitável. A família Santos não apenas sofreu um imenso estresse emocional, mas também foi pressionada de maneira injusta e cruel. O juiz fez uma pausa antes de continuar. Em razão disso, os médicos responsáveis serão suspensos da prática médica por vários anos. Além disso, o hospital deverá pagar uma soma considerável à família Santos como compensação pelos danos causados. Natalie e Davi sentiram um enorme alívio e emoção ao ouvir a decisão. No corredor do tribunal, Natalie abraçou Davi, lágrimas de alívio e alegria escorrendo pelo rosto. Conseguimos, Davi. Fizemos justiça para Gabriel e para todas as outras famílias. Davi sorriu, enxugando as lágrimas dos olhos de Natalie. Sim, conseguimos. Gabriel pode não entender ainda, mas um dia saberá o quanto lutamos por ele. O advogado se aproximou e apertou as mãos do casal. Parabéns, vocês foram incríveis. Fizemos história hoje. Enquanto deixavam o tribunal, Natalie e Davi sentiram um peso sendo tirado de seus ombros. Conforme os meses se transformaram em anos, Gabriel cresceu e se tornou um filho carinhoso e obediente, oferecendo à família nada além de amor e afeto. Uma tarde, Natalie estava na cozinha preparando o jantar quando Gabriel entrou, trazendo um buquê de flores que havia colhido do jardim. Mamãe, essas são para você. Disse Gabriel, com um sorriso radiante. Natalie se agachou e abraçou o filho. Oh, Gabriel, são lindas. Muito obrigada, meu amor. Davi entrou na cozinha e viu a cena. O que temos aqui? Perguntou, rindo. Flores para a mamãe, respondeu Gabriel, orgulhoso. Você sempre sabe como deixar nossos dias mais brilhantes, disse Davi, bagunçando o cabelo de Gabriel.
Você é um garoto incrível. Nos momentos em que Natalie ou Davi se sentiam cansados ou preocupados, Gabriel sempre encontrava uma maneira de animá-los. Um dia, Natalie chegou em casa do trabalho visivelmente exausta. Gabriel percebeu e foi até ela. Mamãe, você parece cansada. Quer que eu te ajude com alguma coisa? Perguntou ele, preocupado. Natalie sorriu, emocionada com a sensibilidade do filho. Você já está me ajudando só de estar aqui, meu querido. Mas, se puder colocar a mesa para o jantar, eu ficaria muito grata. Gabriel rapidamente foi para a cozinha e começou a arrumar a mesa, deixando Natalie descansar por um momento. Essas foram apenas algumas demonstrações de carinho e bondade que o garoto demonstrou durante os seus anos de vida. O ceticismo inicial e o medo desapareceram quando se tornou evidente que Gabriel era um pacote amoroso de alegria, com uma habilidade extraordinária de iluminar uma sala com seu sorriso contagiante. Sim, ele precisava de mais ajuda do que uma criança comum, mas não havia nada de monstruoso ou fora do comum sobre ele. Gabriel era o filho perfeito, e Natalie e Davi não poderiam ter desejado por um melhor. Parentes e amigos se maravilhavam com o quão bondoso e alegre Gabriel era. Ele sempre ficava emocionado em ter visitantes, irradiando felicidade sempre que alguém entrava em sua vida. A família Santos ficou grata pelo imenso apoio que recebeu de seus entes queridos ao longo de sua jornada, e sua fé em Gabriel nunca vacilou. Enquanto crescia, ele enfrentou desafios por conta própria. Ele não apenas nasceu com síndrome de Down, mas também teve que superar a ignorância e o preconceito de seus pares. Seus colegas de escola não conseguiam perceber que sua aparência não o definia como pessoa, levando-os a fazer comentários ofensivos e excluí-lo das atividades sociais. A notável força de caráter de Gabriel tornou-se evidente quando ele enfrentou essas dificuldades com resiliência e maturidade além da sua idade. Por que você é assim? Perguntou um dos meninos, com desdém. Gabriel, com uma maturidade além da sua idade, respondeu calmamente. Eu sou assim porque sou eu. E estou bem com isso. As palavras de Gabriel surpreenderam as outras crianças. Você não se importa com o que a gente diz? Perguntou uma menina, curiosa. Gabriel sorriu. Minha aparência não me define. O que importa é como trato os outros e quem sou por dentro. Eles continuaram tirando sarro do garoto por um bom tempo, mas ele continuou com a mesma postura cheia de maturidade, e assim, as crianças não viam graça em zombar de Gabriel. Com o tempo, a notável força de caráter de Gabriel começou a ser reconhecida. Ele enfrentou as dificuldades com resiliência e mostrou aos colegas que seu valor não estava em sua aparência, mas em sua coragem e bondade. Natalie e Davi observaram com orgulho como Gabriel lidava com as adversidades. Ele é tão forte, disse Natalie, emocionada. Enfrenta tudo com tanta coragem. Ele aprendeu com os melhores, respondeu Davi, sorrindo. E sempre terá nosso apoio. Apesar do tratamento duro que recebeu das outras crianças, nunca o chamaram de monstro. Esse termo depreciativo era reservado para os chamados profissionais médicos que aconselharam seus pais a não criá-lo. Essas pessoas não conseguiram ver o valor e o potencial de Gabriel, enquanto até mesmo as crianças reconheceram que ele era mais do que apenas um rótulo. Apesar de todos esses obstáculos, Gabriel provou a todos que é a força de caráter que realmente conta, não as habilidades ou a aparência de alguém. Ele se formou na escola com notas surpreendentes, conseguiu um emprego e até manteve contato com alguns dos amigos que fez ao longo do caminho, provando que era apenas mais um garoto e não a estranha criatura que os médicos tinham feito parecer antes mesmo de nascer. Hoje, os pais de Gabriel se referem a ele com orgulho como seu anjo, um título que se encaixa perfeitamente. Natalie e Davi nunca poderiam articular completamente o imenso orgulho que sentiam ao testemunhar seu filho conquistando a adversidade e abraçando a vida com uma força que poucos possuíam. Quanto mais Gabriel crescia, mais bonito e doce ele se tornava, mostrando ao mundo que não era nada parecido com um monstro. E você, o que teria feito assim que ouvisse o que aqueles médicos disseram se fosse um filho seu? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.